Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, senhoras e senhores, boa tarde. Iniciamos aqui mais um jornalístico Clique Jornal aqui na Rádio CT, que a partir de agora cumpre o seu papel de levar informação, formação, entretenimento, música, sempre com conteúdo diferenciado do veiculado na mídia secular. A proposta da direção de comunicação aqui do SINDCT, que é dirigida pelo matemático Acioli de Olivo, é divulgar notícias de interesse da sociedade com uma visão crítica a partir do olhar dos entrevistados e também de outros profissionais como advogados, médicos, artistas, ambientalistas, sindicalistas, como é o caso de hoje, e músicos também, enfatizando sempre a importância das parcerias estabelecidas para esta programação sobre a conjuntura política do Brasil através de informações via internet, apoiado pelas novas tecnologias, mostrando que o rádio ele permanece forte, sendo inclusive incorporado pelas redes sociais. Clique Jornal, idealizado pelo setor de comunicação aqui do SINDCT, é uma forma de fortalecer a luta pela democratização da comunicação, pela liberdade de expressão e pelos direitos sociais para todas as pessoas. Clique Jornal é assim, é mais do que entrevista, é informação inteligente, relevante e necessária também. O programa de hoje vai entrevistar 2 sindicalistas e no começo do programa também um músico que é um fenômeno cultural aqui no Vale do Paraíba, que é o Joca Freire. O Joca Freire, ele tem inspirado a cultura de São José dos Campos e do Vale do Paraíba através dos poemas do Cassiano Ricardo, que é conhecido como o poeta maior aqui da cidade de São José dos Campos. Inclusive, teve o lançamento do filme A Flauta que Me Roubaram, do Dan Xavier. O Dan Xavier, estudante de comunicação, que acabou ganhando um CD musicado, os poemas de Cassiano Ricardo, e resolveu fazer um filme que está aí, A Flauta que Me Roubaram. Primeiramente, ao Joca Freire, o nosso boa tarde, que alegria recebê-lo aqui. Boa tarde, Paulo, boa tarde, amigos. Então, rapaz, esse filme que o Dan fez foi realmente uma coisa que me comoveu bastante. Ele ganhou esse disco, A Flauta que Me Roubaram, são poemas do Cassiano Ricardo musicados por mim. Esse disco eu lancei em 2003 com patrocínio da Univap, e ele ganhou esse disco da mãe dele, disse que ouve desde criancinha, e me procurou ano passado pedindo permissão para fazer um filme, que seria o trabalho de fim de graduação dele do curso de Rádio e TV, que aconteceu agora. Tirou 10, inclusive, no trabalho. Tirou 10? Tirou 10. Ele, a Bruna Assis, que é colega dele nesse trabalho, e o João Salgado, os 3 que fizeram o filme. Isso aí foi muito legal. Ele utilizou as minhas músicas para fazer esse você filme. Quem é que ficou mais lisonjeado com isso? A família do poeta Cassiano Ricardo ou a família do poeta Joca Freire? Olha, do Cassiano Ricardo, imagino que sim. Eu não tive contato com eles, assim, a gente falou por WhatsApp só, mas imagino que eles tenham ficado muito honrados também. Hoje existe o filme do Cassiano Ricardo, Existe. É um média-metragem, acho que uns 40 e poucos minutos. O lançamento oficial desse filme vai ser amanhã, dia 25, a partir das 20 horas, na estação Casa Amarela, em Caçapava. Em Caçapava. É só procurar aí no Face, no Google, joga lá Estação Casa Amarela, em Caçapava, que aparece o endereço certinho, entrada franca. Vai ter exibição do filme e um pocket show meu com as músicas. Na abertura do filme? Não, acho que vai passar o filme primeiro, vai rolar uma conversa e tal, e depois eu vou cantar as músicas também. Joca Freire, você acabou inspirando o Dan Xavier para a escritura desse texto do filme A Flauta que Me Roubaram. Mas Secos e Molhados, do Ney Matogrosso,
também já tinha gravado poemas do Cassiano Ricardo. O João Ricardo, né, que era um dos integrantes do Secos e Molhados, já havia musicado 3 poemas do Cassiano. Chegaram a fazer sucesso, inclusive, nos anos 70, naquele disco famoso, né, dos Secos e Molhados, que tem um banquete. Cabeça na mesa. Cabeça na mesa. E tem 2 músicas ali do Cassiano Ricardo. Se não me engano, é Prece Cósmica e As Andorinhas. Exatamente. Agora, depois de tantos anos, o Cassiano Ricardo acaba ressurgindo na poesia local aqui. Pois é, o Júlio Ottoboni, em 99, se não me engano, fez o livro, uma coletânea temática com poemas do Cassiano Ricardo que se referiam a São José dos Campos, para acabar com o mito de que Cassiano não gostava de São José, que não ligava para cá e tudo mais. E a partir daí o Júlio me convidou para musicar alguns poemas. Eu musiquei 10 poemas na ocasião, depois eu musiquei mais 3. E esses 10 poemas estão no livro. Está nesse livro. Estão no disco. Está no disco do... E no filme Onde também. Compra o disco? É Joca Freire pela internet? Então, rapaz, esse disco eu não tenho. Ele vai ser lançado... Ele foi lançado pela Univap, né? A Univap que patrocinou e distribuiu essas cópias gratuitamente até na ocasião. Vai estar nas plataformas digitais a partir de dezembro. Agora seria um bom presente de Natal. Opa, Por falar em presente de Natal, Joca, para a gente encerrar, você tem um lançamento no próximo dia 27, agora segunda-feira, eu vou lançar meu disco mais recente, que é o 8º, inclusive. 8º? Chama Vida que Segue. Opa. O lançamento vai ser no Teatro Univap, às 20h30, entrada franca. Só chegar, não precisa retirar convite antes, nem nada. Chegou, entrou? Chegou, entrou. Repetindo, que dia? 27 de novembro, agora, próxima segunda-feira. Local? Teatro Univap, Praça Cândido Dias Castejão, 116, aqui no centro, no comecinho da Rua Parebuna ali. Às 20h30. 20h30. Joca Freire, muito obrigado, sucesso certo. sempre. Estamos te aguardando na próxima semana aqui, hein? Vamos dar um jeito. Só mais uma coisinha. Hoje eu vou fazer um show de pré-lançamento desse disco, que vai ser aqui no Parque Vicentina Aranha, na Sala Reginaldo Poeta Gomes, às 19h30. Dentro da programação do Mês da Música da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Aliás, Reginaldo Poeta, que era funcionário do Sesc. Foi meu primeiro parceiro. Ah, é? A primeira poesia que eu musiquei foi do Reginaldo. E que teve o grande amor da vida dele por correspondência. Pois é. Conheceu por carta. Exato. Você não fez uma música sobre isso, fez? Não, ainda vou fazer. Uma boa. O mote é bom. Sala Poeta. É a biblioteca, a sala de leitura ali do Vicentina Aranha. Hoje às 19h30. Ali eu vou estar sozinho, vai ser um show de voz e violão. E na segunda eu vou estar acompanhado na bateria pelo Marcelo Moreira, no baixo Marcelinho Soares e o Lucas Andrade na guitarra, participação especial do Marquinhos Sax. Então até lá. Tá bom? Espero todos na segunda-feira lá. E hoje também, podem. Tudo de graça, gente. Vamos em todos aí. Sempre bom. Bacana. Joca Paulo, Freire. muito obrigado, querido. Nós que agradecemos. Sucesso sempre ao Joca Freire. E olha, conosco também, falando sobre a reforma da Previdência e a negociação, a campanha salarial aqui no Vale do Paraíba, esta campanha que o Sindicato dos Metalúrgicos tem lutado arduamente em defesa dos trabalhadores da metalurgia aqui do Vale do Paraíba e do interior do Brasil. Os dirigentes sindicais aqui do Sindimetal em São José dos Campos, o Renato Almeida, ele é o secretário-geral do Sindimetal aqui em São José dos Campos, e o Célio Dias, que passou por um perrengue muito difícil ultimamente. Ele foi afastado do emprego lá na General Motors e também não podia mais atuar no Sindicato dos Metalúrgicos, que deu a volta por cima. Primeiramente ao Renato. Boa tarde, Renato, secretário-geral Renato Almeida, do Sindicato dos Metalúrgicos. Boa tarde aos ouvintes do SINDICT, essa categoria de ponta que é orgulho nacional, que é uma categoria de suma importância, de soberania, que nós estamos sabendo que está sendo muito atacado durante um período pelo governo Michel Temer, o Ministério da Ciência e Tecnologia, que não recebe verbas, e nós somos solidários aqui à luta dos companheiros do SINDICT. Renato, nunca foi tão difícil lutar a favor do trabalhador, em especial da produção nacional, como agora, depois do golpe? Realmente nós estamos vivendo um período bastante complicado, né? Desde quando o país entra na sua pior crise econômica, crise política, crise moral.
né? E quem está pagando o preço dessa crise são, infelizmente, a classe trabalhadora brasileira, que já soma isso aí, falava em 14 milhões, hoje já se fala em cifra de 28 milhões de pessoas entre desempregados e trabalhadores na informalidade. E nós aqui do Sindicato Metalúrgico, a central a qual nós somos filiados, a Conlutas, nós temos como eixo nesse momento é a luta direta dos trabalhadores para enfrentar o governo, para enfrentar o patrão, e estamos tendo bastante êxito, né? Nós tivemos uma campanha salarial que a gente já tinha ideia, até pelas análises que nós fazíamos no período, que ia ser uma campanha difícil, está sendo ainda, ela não terminou. E, do nosso ponto de vista, o balanço é positivo, né? Nós achamos que nós fizemos agora, no segundo semestre, uma das maiores campanhas salariais do Brasil. Isso aqui não é autoproclamatório, realmente, se você pegar os índices que nós conquistamos aqui na nossa região, comparado com outras bases sindicais, realmente São José dos Campos, Jacareí, Igaratá, Santa Branca, foi o balizador mais uma vez esse ano. Então está de parabéns a categoria metalúrgica, está de parabéns toda a diretoria do Sindicato Metalúrgico, que se empenhou para fazer uma boa campanha. Muito bem. O Célio Dias está aqui conosco, o Celião, que foi afastado da General Motors, mas quando exatamente estava lutando para a campanha salarial dos metalúrgicos. Ô Célio, primeiramente, boa tarde, que alegria revê-lo aqui, falando e defendendo os trabalhadores. Boa tarde, Paulo, boa tarde a todos da rádio, a todos os ouvintes da Rádio CT. É um prazer estar aqui novamente, é a segunda vez que eu venho aqui. Verdade. Eu vim uma vez aqui no governo Dilma, e agora eu estou vindo aqui no governo Temer, e a gente está vendo que a situação não é diferente, né? Da situação não mudou nada, né? Não mudou, quer dizer, piorou. Na realidade, piorou a situação da classe trabalhadora hoje, né? Com as retiradas, com as tentativas de retirada de direitos históricos da nossa classe. Por falar em retirada de direitos, você dirigente do Sindicato dos Metalúrgicos, na campanha salarial, foi afastado. Como é que foi esse afastamento? Então, olha só, eu participei eu sou trabalhador da General Motors há 14 anos, né? E estou no segundo mandato da diretoria do sindicato. Eu participei da assembleia, uma assembleia na porta da GM, lá na portaria da GM, uma assembleia da campanha salarial, que a gente também estava discutindo e debatendo a questão da luta contra a reforma trabalhista, que era uma pauta naquele momento, e ainda do movimento que nós, do Sindicato Metalúrgico de São José, junto com a CSP Conluz, estamos participando, que é o movimento Brasil Metalúrgico. E naquele dia a gente estava fazendo, nós fizemos 2 assembleias, uma no primeiro, uma no segundo turno. Uma assembleia foi tranquila, debatemos os temas, né, que estão em debate hoje, Exato. Que é a questão das reformas e também da campanha salarial que a gente estava naquele momento na GM, e eu fui desligado da empresa. Quando você voltou para bater o cartão, voltei para trabalhar no segundo turno. Não estava na chapa? Eu entrei para trabalhar, né? Trabalhei até 9h30 da noite e a empresa me chamou e me desligou sem justificativa nenhuma. Não me falou nem por que eu estava sendo desligado. Simplesmente estava desligado. Exatamente. Deixou bem claro uma perseguição política, né? Uma perseguição política pelo fato de eu ser uma das direções dentro da General Motors, de atuar em prol dos trabalhadores em defesa dos direitos. Bom, 40 dias após pressão e negociação, houve negociação ou foi a pressão, o reconhecimento do erro que a General Motors praticou? Então, a partir do momento que a empresa me desligou, automaticamente a gente entrou em contato com a empresa para buscar uma explicação, né, para poder reverter o quadro. E a partir daquele momento a gente começou a discutir com a empresa a questão da minha reintegração, mas não estava tendo êxito. Daí nós partimos para uma campanha nacional e internacional, né? Aí tivemos várias moções de mais de 40 países no mundo, apoiando a reintegração, a minha reintegração, porque não só fui eu que fui demitido naquele momento, eu fui demitido, um cipeiro também num setor importante dentro da GM, da injetora, um cipeiro Serginho foi demitido também, e o Alex, que é o diretor do sindicato, Alex Cabelo, foi advertido por ter uma suspensão por 15 dias. Então era uma luta por nós 3 naquele momento. Bom, mas na campanha internacional, através da United Auto Workers, Isso. que é o sindicato dos metalúrgicos dos Estados Unidos, podemos dizer assim, Sim. acabou revertendo essa situação.
Os dias parados, os dias que vocês três ficaram afastados, a GM volta a pagar ou não decidiu isso ainda? Então, só para você ficar por dentro como que foi a questão da minha reintegração. Eu fui reintegrado pela empresa, certo? Através da pressão da UAW dos Estados Unidos, fui reintegrado pela empresa, mas eu não vou poder atuar no interior da empresa. Eu vou ficar fora da GM, atuando na categoria. Fica só na direção do sindicato. Exatamente, fico na direção do sindicato e funcionário da GM, mas eu não posso atuar dentro do portão para dentro da GM, por enquanto, segundo a empresa. Foi uma proposta que ela fez depois de muita pressão aí. Mas isso mostra a fragilidade da empresa e o temor com a direção dos trabalhadores. Sim, ou a empresa fazer isso, me reintegrar e reintegrar o companheiro Serginho. Na realidade, ele acabou sendo, nesse processo, ele conseguiu se aposentar, não precisou voltar para a empresa, mas ao me reintegrar, ela acabou assumindo que ela errou, certo? Ela assumiu que ela errou, não era para ter demitido, a gente tem estabilidade aí como dirigente sindical, então não era para ter demitido. Bom, está reintegrado, e menos mal. Sim. Porque não precisa ir, pelo menos, para o chão de fábrica, mas fica na direção. Sim. Vai ter mais liberdade, inclusive, para poder atuar em favor dos trabalhadores. Sim, eu vou continuar atuando na categoria normalmente, inclusive na GM também, nas assembleias, né, na conversação com os trabalhadores, eu vou estar presente. Agora, a minha luta não acaba aí, eu continuo com o processo de mobilização para poder retornar do portão para dentro agora da fábrica. Muito bem. Né? Agora, a luta continua. O Renato, a pergunta para você, com essa questão aí do Celhão, do Serginho também, o Alex, né, que apenas foi advertido, os trabalhadores começaram a sentir, então, os impactos negativos já dessa reforma trabalhista? Olha só, nós temos que entender a General Motors, uma General Motors que está passando por transformações muito rápidas no mundo todo, entende? A GM hoje ela vai trabalhar praticamente com 3 mercados, que na Ásia é somente a China, na América do Norte e América do Sul. Então, ela vem fechando fábricas no mundo todo e ela passa por mudanças. E essas mudanças também têm a ver com a reestruturação que a empresa está fazendo no mundo. E aqui ela encontra resistência, porque nós, de fato, não queremos uma região cara como essa, os trabalhadores entrando na fábrica ganhando um salário mínimo. Então, nessa campanha salarial, o foco da campanha salarial era a renovação de todas as cláusulas sociais, ou seja, a nossa convenção coletiva na íntegra, né? Como uma forma de ser uma vacina contra a reforma trabalhista. E foi muito difícil, né? Com esses ataques que a empresa fez, agredindo, mandando para fora os dirigentes sindicais, as lideranças no chão da fábrica. Ela mudou completamente a sua portaria, não deixando mais o sindicato entrar lá dentro para fazer as assembleias, para consultar os trabalhadores. Também proibia, inclusive, as assembleias, né? Proibiu o jornal. Não podia ser distribuído lá, o jornal do metalúrgico? Proibiu o jornal, né? Começamos a fazer o jornal lá fora, paramos o ônibus entregando para os trabalhadores. Foi uma campanha, uma pressão muito forte e, felizmente, né, com a pressão da mobilização, com a nossa união, com a garra que os metalúrgicos demonstraram, a gente saiu, né, com reposição das perdas inflacionárias, uma inflação que, no nosso ponto de vista, ela não reflete a realidade do povo brasileiro, ou seja, você está tendo aumento de gasolina, aumento de tudo no último período, aumento das tarifas públicas, e o governo apresentou um índice da nossa database de 1,73. Então, deixar claro aqui, nós quando fizemos o estudo para entrar nessa campanha salarial, quando apresentaram uma inflação de 1,73, nos causou bastante estranheza, ainda causa uma estranheza, um índice tão baixo que o governo apresenta através do INPC. Mas tudo bem, nós fizemos a reposição da inflação na GM e renovamos na íntegra todas as cláusulas sociais, inclusive a que dá estabilidade ao emprego aos trabalhadores que possuem doença ocupacional ou acidente de trabalho, que é uma bandeira histórica. Nós sabemos que o setor metalúrgico, os trabalhadores estão adoecendo, mais de 30% da categoria metalúrgica, não só aqui em São José, no Brasil, está doente. Nós precisamos aqui que os trabalhadores tenham estabilidade no emprego. Nesse sentido, foi importante. A gente encerra aqui o primeiro bloco, esses 15 minutos, foi dividido inclusive com a participação do músico Joca Freire, mas a gente continua. Nós vamos para um breve intervalo e já, Celhão, perguntar a vocês, a você e ao Renato sobre
a Caoa e a Cherry de Jacareí. Essa luta do sindicato dos metalúrgicos se acabou agregando valor à empresa e aos trabalhadores de Jacareí. A gente pode falar sobre isso? Sim, vamos falar. Um breve intervalo e a gente volta já com o Célio Dias, o Celião, que foi reintegrado, inclusive através de pressão internacional, e também o Renato Dias, que é também dirigente sindical aqui do Sindimetal em São José dos Campos. Um breve intervalo e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Se você gosta de esportes, ação e desafios e está completando 18 anos, vai se surpreender com as Forças Armadas. Procure a Junta de Serviço Militar do seu município e aliste-se. Você só precisa levar um documento de identificação, comprovante de residência e 2 fotos 3x4. Para saber mais, acesse defesa.gov.br/serviço_militar. Ministério da Defesa, Governo Federal. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas, de todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Instale antenas ou outros objetos metálicos longe da rede de energia elétrica. Reformas e obras civis, poda de árvores e trabalhos próximos à rede só devem ser realizados por pessoas com conhecimento técnico. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. De volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Conosco o Renato Almeida e também o Célio Dias, do Sindicato dos Metalúrgicos, conhecido como o Sindimetal. Lembrando que a função aqui da Rádio CT é elaborar esta linha de comunicação nesta evolução gradual e gradativa também, onde a rádio web do SINDCT propõe esse link entre trabalhadores e sindicatos, oferecendo uma programação e informativos relevantes à sociedade, como é o caso aí dessa informação que traz o Renato Almeida. Bom, Célio Dias, Celião, nós falamos sobre esse assunto para esse bloco que a Caoa comprou a operação brasileira da Cherry aqui na cidade de Jacareí, um investimento de 5 bilhões de dólares, e terão agora os modelos fabricados também na unidade da Hyundai, lá em Anápolis, em Goiás. Para o Sindicato dos Metalúrgicos, é uma boa essa junção das duas empresas? Então, olha só, nós tivemos agora na Cherry
mês passado, agora na campanha salarial, aliás, esse mês, nós tivemos 30 dias de greve. Após 30 dias de greve aí, né, fomos surpreendidos aí pelo investimento aí de quase 6 bilhões aí de reais. Eu acho que é um investimento importante, eu acho que... De dólares, né? De dólares. De dólares. Eu acho que é de reais. De reais. 2 milhões e meio 2 de milhões dólares. e meio de dólares. Ok. Então acho que é um investimento importante e nós esperamos que aconteça a geração de emprego, né? Que emprego com os direitos que a gente está lutando para garantir aí, e garantimos agora nessa campanha salarial. O Renato acompanhou de perto lá na Sherry, inclusive ele participou da negociação, né, Renato? O Renato, inclusive, está mais por dentro dessa questão do investimento na Sherry. O Renato Almeida, segundo a Caoa, que é uma importadora, eles disseram que essa parceria com a chinesa irá desenvolver soluções inovadoras e parcerias para crescer e ganhar competitividade. Como fica o trabalhador depois até dos 30 dias de greve que teve aqui, exatamente pelo baixo salário? Olha só, nós achamos bastante importante, inclusive, acho que é a primeira vez que a gente está fazendo esse debate nas rádios, acho que isso tende a aumentar no próximo período, porque nós estamos falando nada mais, nada menos que 6 bilhões. Foi um dos maiores anúncios de investimento da indústria automobilística do último período. Isso para a nossa região é muito importante, principalmente em Jacareí. Os trabalhadores na fábrica, aqui da região, estão bastante entusiasmados. O sindicato também, o sindicato sempre defendeu aqui empregos, investimentos aqui para a nossa região. E nós esperamos que, de fato, a parceria ela vingue, né? É uma parceria bastante importante. A Caoa é uma concessionária grande, inclusive teve, se a Hyundai é o que é no país hoje, acho que teve, com certeza, parte da Caoa. Então, ela tem a Caoa possui uma unidade em Anápolis, né, com capacidade de produzir mais de 100 mil veículos também por ano. E aqui nós esperamos que a empresa venha trazer os modelos, ainda tem muito segredo comercial, né, que investimento vai vir para cá, quais são os produtos, mas nós esperamos em breve aqui que a empresa está anunciando, e o mais importante para nós agora é a geração de emprego aqui na região. Acho que é muito importante. Nós temos aí o desemprego alto aqui no Vale do Paraíba, né, principalmente na indústria. A indústria, apesar da indústria metalúrgica nossa, ela se manteve mesmo no auge da crise, mas nós sabemos aí que muita gente procura a primeira oportunidade, e nós queremos aqui a ampliação também dos direitos. Vamos procurar a empresa para a gente estar fechando algumas questões que ainda não está definida, como plano de cargos e salários. Quando os chineses se instalaram aqui, teve muito conflito, porque eles colocaram um piso salarial muito aquém do que paga a indústria automobilística no estado de São Paulo, né? O Celião lembra bem disso. E depois teve uma greve de 32 dias. E agora também o conflito se deu até porque a gente, quando entrou num processo de mobilização, começou a aparecer essa discussão entre a Caoa e a Sherry. Então você não sabia se estava negociando com os coreanos, né, com os brasileiros, com os próprios chineses, porque a negociação se deu lá na China. Então por isso que se estendeu esses 30 dias de greve. A gente acabou fazendo um acordo com a empresa semanas antes de anunciar agora esse pacto com a Caoa, né, essa parceria. Foi lá a reposição das perdas inflacionárias e a renovação de todas as cláusulas sociais. Agora, o Renato e Celião, mas nessa sexta-feira, por exemplo, se reuniu lá em São Paulo a CSP com lutas, que participou da reunião com a CUT, com a Força Sindical, com a CTB, a CSB também, a NCST, a CGT, a UGT, a Intersindical. Se reuniu todo mundo lá em São Paulo e está propondo aí uma greve geral para o dia 5 de dezembro já. Quer dizer, não está nada bem, apesar das conquistas, apesar do jogo de xadrez que está aí nas centrais metalúrgicas, não está nada bem para o trabalhador. E agora, dia 5, a greve. A gente vai para a reposição de salário, para direitos garantidos ou contra a reforma trabalhista? Olha, essa reunião ocorreu
hoje, né? Foi hoje. Foi hoje essa reunião, ocorreu em São Paulo. Foram várias centrais sindicais que participaram dessa reunião. Eu acho que eu citei todas, mais ou menos. Citou todas, isso. Foram todas que participaram. E eles tiraram um calendário, né? Que o calendário seria dia 5 de dezembro. Fazer uma greve nacional, certo? Uma greve para impulsionar uma greve geral no nosso país. Essa greve é contra as propostas de reforma da Previdência Social, para acabar com os direitos, para acabar com o direito à aposentadoria dos brasileiros que o governo está querendo fazer. É uma luta contra as reformas e contra os ataques que o governo está fazendo, tanto na reforma trabalhista, mas principalmente agora nesse momento, que o Michel Temer e o Congresso da JBS, o Congresso da Odebrecht, quer aprovar na primeira quinzena de dezembro agora a questão da reforma trabalhista. Da Previdência. Da Previdência. Isso, significa o fim da aposentadoria. Então, a proposta das centrais é construir uma greve geral para que a gente consiga derrubar essas reformas, para que a gente consiga aí no futuro mais próximo, aí acho que já passou da hora da gente conseguir derrubar o Temer aí. Porque não é possível esses ataques no direito histórico que está acontecendo, as centrais têm que romper efetivamente com as patronais para poder somar e construir a greve geral e fazer a greve geral. Que eu acho que já era para ter acontecido há muito tempo. Fizemos uma no dia 28, agora precisamos fazer uma greve geral mais forte ainda. Muito mais forte. Exatamente. Bom, Renato, para o próximo bloco, que esse está terminando, a respeito do índice de inflação, que foi baixo, divulgado pelo governo recentemente. Mas os preços, mesmo com a inflação oficial baixa, os preços dispararam. Nós tivemos aí o gás de cozinha, gasolina, a energia elétrica, tudo subiu. Você acha que esse acordo de aumento real pode vingar, mostrando essas duas realidades? O governo mostrando a inflação baixa, o mercado mostrando o preço alto. Então, inclusive, eu comentei agora há pouco, quando a gente fizemos todo um estudo, né, com o DIEESE, com o próprio ILAESE, que são institutos econômicos que nos assessoram, e também a gente faz uma campanha salarial aqui com 4 sindicatos dos metalúrgicos, formam um bloco, que é São José, Campinas, Limeira e Santos. Esse índice para nós foi uma surpresa muito grande. Você tem 1,73 de inflação no período de setembro de 2016 a setembro de 2017. Na vida do trabalhador, a vida real, quando ele pega o seu salário, isso não reflete. Quando vai no supermercado, principalmente quando você vai no posto de gasolina, o que estão fazendo aqui, o governo está fazendo com a classe trabalhadora brasileira é um crime, né? Teve protesto agora em Goiás, nas semanas atrás, aí, a população saiu na rua, e aqui não tem saída. A população tem que sair para as ruas, porque mesmo com esses aumentos reais que nós tivemos aqui, nós sabemos muito bem que uma canetada lá em Brasília retira tudo o que os trabalhadores conquistaram, né? Então é muito importante, mais do que isso, fazer luta política no nosso país. Muito bem. Reforma trabalhista, a gente fala já no próximo bloco com o Renato Almeida e o Célio Dias, que foi reintegrado ao trabalho, mas agora ele fica na direção do Sindicato dos Metalúrgicos aqui em São José dos Campos e volta a falar sobre reforma trabalhista e inclusive na campanha que está sendo estampada com adesivos, a GM, para que a GM cumpra o acordo de investimentos que foi prometido aqui em São José dos Campos. A gente volta já aqui no Clique Jornal, um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Meu chefe é um carrasco, minha mulher me deixa louco. É só por isso que eu bebo. Cai na real, cara. Já pensou que o problema pode estar com você? E que o seu comportamento desperta o pior nas pessoas? Acesse www.alcoolicosanonimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação.
Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet Segura é mais que um jogo. É a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Se você gosta de esportes, ação e desafios e está completando 18 anos, vai se surpreender com as Forças Armadas. Procure a Junta de Serviço Militar do seu município e aliste-se. Você só precisa levar um documento de identificação, comprovante de residência e 2 fotos 3x4. Para saber mais, acesse defesa.gov.br/serviço_militar. Ministério da Defesa. Governo Federal. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra em interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. De volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Lembrando que a Rádio CT é a rádio do Sindicato dos Trabalhadores de Ciência e Tecnologia, através aqui da internet, a internet que rompe barreiras, promove a comunicação sem fronteiras e antenados com o mundo virtual. E aqui o Clique Jornal trata-se de um programa de variedade, não é apenas de C&T não, viu? A gente fala de política, de questões sindicais e de cultura também, até porque o Joca Freire já participou do programa de hoje aqui na Rádio CT, falando do lançamento, falando do filme do Dan Xavier, A Flauta que Me Roubaram. Conosco nesse momento o Celião, dirigente sindical do Sindimetal aqui de São José dos Campos, e o Renato Almeida, ambos aqui falando sobre essa questão da reforma trabalhista. Bom, o Renato, o governo publicou uma medida provisória regulamentando a reforma trabalhista aqui no Brasil. Na visão dos sindicalistas, essa reforma vem piorando ainda mais a situação do trabalhador. Em que momento essa medida provisória prejudica o trabalhador exatamente? Bem, a avaliação que nós temos agora, que nós vamos entrar num período que boa parte da classe trabalhadora brasileira não viveu, né? Nós estamos falando de mais de 100 pontos que mexeram na CLT, praticamente 70 anos de luta dos trabalhadores foram jogados na lata do lixo. É exatamente isso que, infelizmente, o Congresso Nacional, através do governo Temer, aplicaram aqui no Brasil. E nós vamos entrar num período que, se não tiver, de fato, mobilização, se não tiver, de fato, por parte do sindicato e dos trabalhadores, um processo de resistência, vamos levar os trabalhadores a uma miséria extrema absoluta. Isso, aqui não estou exagerando, é exatamente o que eles querem fazer no próximo período. O governo está jogando sujo, então, com a reforma da Previdência, mas a favor de quem? A reforma da Previdência, vocês viram agora esse jantar escandaloso que o governo fez juntamente com os governadores, tentando buscar um campo para aprovar a reforma da Previdência. O Rodrigo Maia já disse que vai ser muito difícil conseguir os 308 votos, mas o governo está querendo, de fato, atender os interesses do mercado, né? Uhum. Todo mundo sabe, saiu agora recentemente que na própria CPI da Previdência, que a Previdência Social ela é superavitária. Então é mentira que existe um déficit na Previdência Social. É bom que a população, nós temos que massificar isso, né? Fazer os debates
ir para as periferias, conversar com os trabalhadores nos canteiros de obra, porque a Previdência Social é superavitária. O que o governo quer fazer é desviar boa parte desse dinheiro, contribuição dos trabalhadores, para estar pagando juros da dívida pública. Isso é um escândalo. Agora, voltando a falar sobre a campanha salarial, ao Celhão, por exemplo, Celhão, um mês de greve lá na Cherry, em Jacareí, o sindicato dos metalúrgicos conseguiu lá com que a Cherry e os trabalhadores aceitaram o reajuste de 1,73%. O que aconteceu lá na Cherry, que agora é Cherry Caoa, e por que ficaram tanto tempo em greve? Então, olha só, nós fizemos uma greve que durou bastante, vários dias lá. Principalmente foi pelo fato da gente conseguir garantir as cláusulas sociais. Por exemplo, quando a Cherry vem para Jacareí, vem para o Brasil, ela não queria assinar as cláusulas sociais. Depois de um processo longo de greve, que foi uma greve que nós fizemos antes dessa, nós fizemos 32 dias de greve, logo quando ela veio para Jacareí, nós conseguimos garantir esses direitos das cláusulas sociais. E agora, nesse processo que teve da campanha salarial, a empresa não queria assinar as cláusulas sociais, ou que não queria assinar todas as cláusulas sociais. E a mais importante para nós, uma das mais importantes das cláusulas sociais para nós, é garantir a estabilidade para quem tem doença ocupacional, que seria a cláusula chamada cláusula 40, que é a cláusula que garante a estabilidade no emprego pelo fato do trabalhador ter adoecido no interior da fábrica, trabalhando, né, a doença ocupacional. Então, a greve se estendeu, o processo de luta se manteve, e nós conseguimos aí garantir as cláusulas sociais, que é o fundamental para nós, e 1,73, que não vai resolver a vida de ninguém. Até porque se a gente conseguisse 2% ou 3% também, hoje a gente vê o preço aí da gasolina, o preço do gás, da energia elétrica, não ia resolver o problema também dos trabalhadores. Mas foi o que foi possível naquele momento, não foi um acordo bom, mas foi o que foi possível naquele momento, naquele processo de luta, que conseguimos garantir as cláusulas sociais. Vai continuar avançando, então, para a recuperação do salário lá na Cherry? Sim, a campanha salarial se encerra lá, né? Se encerra a campanha salarial. Em quase toda a categoria nós já fechamos a campanha salarial. Nós conseguimos garantir um acordo assinado de 1 ano das cláusulas sociais, que é o 1,73 econômico, e as cláusulas sociais assinadas, que garante principalmente a estabilidade no emprego. Chegou a informação, Renato, que os metalúrgicos de 8 fábricas da região sul aqui, da zona sul de São José dos Campos, garantiram aumento real e direitos também. Foi apenas 8 ou foi um número que englobou a necessidade de salário para os trabalhadores? Não, olha só, já chegamos a mais de 90 acordos assinados aqui, ou seja, mais de 90 empresas nós já assinamos acordos, e a maioria com aumento real de salário. Nós estamos finalizando as negociações com a Associação dos Empresários da Chácara Reunida, que engloba aí praticamente 50 empresas, e nós fechamos o índice de 3%, ou seja, quase 2% de aumento real. Então foi um acordo que, do nosso ponto de vista, como o Célio disse, pela conjuntura, é importante você manter aqui, inclusive, o aumento real de salário. E o mais importante é que nós colocamos dentro do acordo coletivo, das cláusulas sociais, que não se tenha os itens que mais os trabalhadores são temerosos, que é a questão da terceirização. Então não vai ter terceirização durante 1 ano, que nós acordamos com eles. Não vai ter banco de horas individual, porque a reforma trabalhista agora, ela permite que o empresário coloque banco de hora individual para cada trabalhador. Também as homologações, que também pela reforma trabalhista permite que façam as homologações dentro da empresa, vai ter que ser no sindicato. E também aqui um ponto que para nós é uma das coisas mais terríveis que esse governo aprovou na reforma, que é colocar trabalhadoras gestantes para trabalhar em local insalubre. Então, desse ponto de vista, está sendo muito vitoriosa a campanha salarial dos metalúrgicos. Essa é a nova regra que permite, inclusive, que lesionado volte ao trabalho, mesmo sem perícia médica. Sim, exatamente. Agora saiu uma portaria essa semana, né? Que o trabalhador volte ao posto de trabalho mesmo sem ter as condições. Isso já vem acontecendo
já quase 10 anos, inclusive é uma crítica que a gente fazia ao governo do próprio PT, quando o Lula estava lá. A reforma da Previdência ela já existe através de portarias, está avançando. A tal da alta programada, né? Então tem muitas coisas que estão aplicando na surdina, né? Por baixo dos panos, e nós temos que estar atento para estar defendendo. Agora, tem um adesivo que está correndo aí, principalmente no carro, na camisa dos metalúrgicos, sobre a GM, para que a GM cumpra o acordo que foi firmado de investimento aqui em São José dos Campos. Eu quero, no próximo bloco, para que você fale sobre essa questão, até porque o Luiz Moan, que era o institucional aí da GM, tá sumido aí. A gente pode... Cadê o Moan, né? Cadê o Moan? Cadê o Moan? Tá, inclusive meme na internet, tudo isso. A gente fala sobre isso? Tranquilo. Um breve intervalo e a gente vai para o último bloco já com o Célio Dias, o Celião e também o Renato Almeida, são dirigentes do Sindimetal aqui de São José dos Campos. Clique Jornal, volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Energia elétrica. Fique ligado. Somente pessoas com conhecimento técnico devem executar trabalhos em instalações elétricas. E atenção, quando houver tempestade com descargas atmosféricas, os raios, desligue os aparelhos das tomadas e evite atender ao telefone. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Pedofilia não é brincadeira, é crime. Pelos sites de bate-papo ou e-mails podem chegar mensagens e apelos para que crianças e adolescentes participem de jogos online, assim como convites marcando encontros secretos. Essas mensagens podem esconder intenções de abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Se você gosta de esportes, ação e desafios e está completando 18 anos, vai se surpreender com as Forças Armadas. Procure a Junta de Serviço Militar do seu município e aliste-se. Você só precisa levar um documento de identificação, comprovante de residência e 2 fotos 3x4. Para saber mais, acesse defesa.gov.br/serviço_militar. Ministério da Defesa, Governo Federal. De volta aqui no Clique Jornal, o último bloco de hoje com essa conversa interessante sobre a reforma da Previdência, aumento real dos trabalhadores do Sindicato dos Metalúrgicos e também o cumprimento de acordos aqui da GM aqui em São José dos Campos. Bom, antes nós falamos sobre 30 dias de greve em Jacareí da Cherry, que depois juntou-se a Caoa, mas teve uma outra greve de mais de 20 dias em Jacareí. Celião, qual foi essa greve? Que empresa foi essa? Então, nós tivemos uma greve forte, com mais de 23 dias, na Parker em Jacareí. A Parker é produtora do quê? Isso, ela faz válvula. Ela faz válvula. Isso, e aqui em São José a Parker faz filtros. Muito bem. Bom, 23 dias, chegou um denominador comum em Jacareí? Chegamos numa vitória importante lá na Parker. Qual foi? Lá. Nós tivemos 3,73% de reajuste salarial acima do piso e 6% no piso salarial.
E o ticket de alimentação também de R$ 385 foi para R$ 410. E estabilidade, que é o mais importante, de 90 dias aí conseguimos, depois desses dias parado. Agora, com a reforma trabalhista, agora com essa nova lei, ao contrário que muita gente possa pensar, que os sindicatos ficariam de fora, mais do que nunca os trabalhadores precisam hoje mais do sindicato do que antes. Vocês veem dessa forma? Não tenham dúvida. Nós vamos, como eu disse, nós vamos enfrentar períodos de turbulência agora e os patrões vão vir para cima. Esse lobby que eles fizeram para aprovar essa reforma trabalhista, então é preciso iniciar um processo de resistência e mobilização. Então o trabalhador tem que cobrar o seu sindicato, porque aqui vai ser, como nós dizemos, o acirramento, uma guerra realmente que vai acontecer aqui no Brasil em cima dos direitos dos trabalhadores. Então, os sindicatos nesse momento serão ferramentas importantíssimas, né? E agora, o trabalhador que não se sindicalizar, ele vai ficar à deriva aí nesse mar de dúvidas trabalhistas. Quer dizer, é melhor ser sindicalizado a partir de agora. Sim, exatamente. Fundamental é sindicalizar, né? Sindicalizar, você se organiza, isso é provado. As categorias que têm mais índice de sindicalização é onde obtém os maiores direitos, as maiores conquistas. Então é fundamental, mais do que nunca, nesse momento, fortalecer o seu sindicato. Renato, o que está estampado aí nas camisetas, nos carros dos trabalhadores do setor metalúrgicos é sobre o descumprimento da GM nos investimentos. Que campanha é essa em cima da GM? Então, há uns 60 dias atrás, nós iniciamos uma campanha muito forte aqui, inclusive eu particularmente estou tomando a frente desta campanha, para que a GM cumpra os investimentos que ela assinou conosco, inclusive foi votada pela população que estava na fábrica em 2013, em junho de 2013, que é um acordo que prevê a implementação de 2 bilhões e meio de reais, né, e a geração minimamente de 2.500 postos de trabalho. Esse acordo ficou estabelecido de 2013 a 2017. Para nós, esse acordo está valendo, até porque os trabalhadores aceitaram todas as exigências que a empresa anunciava naquele momento, que era preciso os trabalhadores aceitar. Nós aceitamos e agora estamos cobrando aqui. Inclusive, eu estou correndo todas as prefeituras. Eu fui em Jacareí, conversei com o prefeito de Jacareí, conversei com o Ramute, Felício Ramute, aqui de São José dos Campos, e também com o Fernando Diniz, que é de Caçapava. E provavelmente nas próximas semanas também conversarei com o Ortiz lá em Taubaté. Nós queremos criar uma força aqui para, de fato, que a GM invista aqui na nossa região e gere empregos e investimentos aqui. Olha, foi em 2013 que o Luiz Moan esteve aqui em São José dos Campos e firmou um acordo de investimento na cidade, 2013 ou 2014? Teve um acordo que aconteceu em março de 2013, de 500 milhões de reais, para a área de componentes. Isso foi concluído, ok? Então, as linhas de transmissão, a modernização da Powertrain, isso foi concluído. E ele voltou em junho de 2013 também. Aí que é o acordo que nós estamos cobrando. O de 500 milhões foi cumprido. E os 2 bilhões e meio e a geração de 2.500 postos de trabalho, que ainda não foi concretizado pela direção da empresa. Bom, e o Luiz Moan, que foi ele era o presidente da Anfávia? Exatamente, o Luiz Moan, ele era presidente da Anfávia, relações institucionais da General Motors no governo. Exato. O Luiz Moan tinha uma importância tão grande, ele que foi que redigiu o Plano Brasil Maior, Exato. Toda essas subsídio às montadoras de veículo ele teve à frente. Então, mas ele não tem aparecido mais até depois da divulgação aí dessas operações da Polícia Federal? O Luiz Moan está sumido? Sim, segundo a General Motors, ele não faz mais parte do quadro da companhia e ninguém sabe, né? Desapareceu. Desapareceu. Ninguém mais viu ele em público, inclusive ele que sempre aparecia, fazia era relações públicas da GM, não está mais. Nem sabe se está no Brasil. Ninguém sabe. Muito bem. Celião, último bloco, qual é o calendário do Sindicato dos Metalúrgicos a partir de agora para esse final de ano, que hoje é a última sexta-feira de novembro, mais uma semana
encerra-se as atividades? Olha, tem algumas fábricas ainda, são pequenas fábricas que faltam fechar ainda, a campanha salarial, a maioria já fechou, e nós vamos somar aí, junto com a mobilização que vai ter no país aí dia 5 de dezembro. Então nós vamos pegar o calendário aí das lutas que vão ter no nosso país, para poder somar, para poder fazer aí um enfrentamento contra o governo, contra a reforma da Previdência também. Bom, a GM ainda é a que mais opera na força de trabalho aqui em São José dos Campos, ou Renato? Não, nossa maior base é o setor aeronáutico, é a Embraer. A Embraer é a empresa que mais emprega aqui da nossa base, que até agora ainda não acabou a campanha salarial na Embraer. Os trabalhadores rejeitaram 1,73, então tem a Embraer, tem a Latecoer, Sobraer, Sopesa Aero, Pesola. Então o setor aeronáutico, que representa 30% da nossa categoria, ainda não finalizou a campanha salarial. Então, nas próximas semanas, vai ter uma reunião com a Embraer no dia 28, lá no Tribunal Regional do Trabalho, em Campinas. Vai ter uma reunião para ver se a gente consegue chegar a um acordo. Bom, a GM é mais delicado? Existe uma estratégia diferente nesse setor? As montadoras como um todo, no último período, eles estão atacando bastante, né? Nós vivemos uma das maiores crises que atingiu de forte o setor automotivo, que agora começa a recuperar, e a GM está seguindo a linha de todas as montadoras. Se você pegar no Brasil, quase nenhuma montadora deu um aumento real, muito pelo contrário. Infelizmente, alguns sindicatos aceitaram acordos rebaixados, redução de salário, não fizeram lutas, né? Aplicaram o tal do PPE, Plano de Proteção ao Emprego, que não protegeu o emprego de ninguém. Então teve muita demissão nas montadoras no último período, e a GM ela segue essa política que foi implementada nas montadoras. Olha, você falou da Embraer, mas em relação à GM ainda, vocês conseguiram a reintegração do Celhão, que está aqui conosco, que é diretor do sindicato. O que é que isso representa no meio sindical? O que nós estamos vendo no último período é uma criminalização a movimentos sociais, ao movimento sindical, e nós não temos dúvidas que no próximo período isso, se a gente não criar um processo de resistência, vai acontecer. Destruir a organização sindical, destruir os sindicatos no Brasil para aplicar um plano de exploração, precarização da força de trabalho no Brasil. Então, a reintegração do Celhão foi uma vitória muito grande, né? Tem um companheiro nosso que foi atacado pela multinacional americana, tá de volta ao quadro da empresa, e isso mostra que a mobilização, a solidariedade nacional e internacional dos trabalhadores, ela é fundamental para a gente estar resistindo e mantendo os nossos direitos. Vocês conseguiram apoio internacional. Agora, em relação à nova lei trabalhista e o imposto sindical, você nos respondeu agora há pouco, gostaria que você repetisse. A partir de agora, não terá mais um imposto sindical. Agora, se alguém quiser, terá. É melhor se sindicalizar? Sim, o nosso sindicato e a nossa central, ela tem como princípio, nós somos contra o imposto sindical. Inclusive, o sindicato devolve o imposto sindical para os trabalhadores aqui na nossa base. Nós tínhamos uma liminar desde 1999, para que não cobrasse, não descontasse um dia de trabalho dos trabalhadores. Infelizmente, essa liminar ela caiu, e uns 2, 3 anos para cá que começou a descontar o imposto sindical, nós devolvemos para o sócio. Então, nós achamos que os trabalhadores, de fato, têm que contribuir por livre e espontânea vontade, manter essa organização independente. Por isso nós estamos contra o imposto sindical, porque agora nós vamos ver mais de 10 mil sindicatos ser extinto no Brasil, porque dependia minimamente do governo. Então, o imposto sindical, ele atrelava os sindicatos ao governo. E agora, mais do que nunca, os sindicatos vão ter que se reinventar, vão ter que ir para a base, de fato, fazer um bom trabalho, ser reconhecido, para trazer cada vez mais os sócios. E mais importante isso é os trabalhadores se associarem, mantenham seu sindicato, ainda mais agora com a reforma trabalhista. Celhão, para a gente finalizar, reintegração ao posto de trabalho, qual é a sensação de um trabalhador em plena atividade de trabalho ter tido uma reviravolta tão grande e com apoio internacional?
Nós tivemos um apoio internacional muito forte, né? Foi uma campanha que foi feita através da nossa central do CSP com Lutas. Mobilizamos aí mais de milhares de sindicatos no mundo, mais de 40 países, inclusive da Palestina, do Oriente Médio em geral, da Europa, inclusive do Japão também. Tivemos moções assinadas pelo Japão, pelas entidades sindicais. E os movimentos aqui no nosso país, não só o movimento sindical, mas movimento social, movimento estudantil também, nos prestou solidariedade, a Federação Nacional dos Petroleiros, e inúmeros aí, dezenas e centenas aí de sindicatos que prestaram essa solidariedade. Porque eu acho que assim, a classe trabalhadora era internacional, não é só nacional. Então por isso que a solidariedade internacional é fundamental aí, e foi para conquistar a minha reintegração de volta à fábrica. Dever cumprido. Dever cumprido aí parcialmente, agora vamos buscar o retorno para dentro da fábrica, né? Mas foi o dever cumprido e só tenho a agradecer às centrais e às organizações. Olha, muito obrigado pela sua presença, pelas suas palavras, e voltem sempre quando tiver assuntos relevantes ao trabalho e ao trabalhador. Muito obrigado, acho que é um espaço importante para nós, para todos os trabalhadores, e a gente só tem a agradecer também, né, Renato? Renato Almeida. Queria agradecer aqui a rádio do SINDICT, a oportunidade, a gente está aqui, está falando da nossa campanha salarial, e o mais importante é estar alertando os trabalhadores que nós precisamos no próximo período, como o Célio disse aqui, estar tomando as ruas do nosso país mais uma vez, para estar lutando contra esse governo nefasto que quer transformar aqui o Brasil numa plataforma de exploração, e que se a gente não resistir, as futuras gerações e a própria geração que está nativa vai sofrer bastante. Então, é importante esse espaço para a gente estar divulgando e estar mantendo o caminho da luta. Muito obrigado. Nós que agradecemos. E lembrando que contra a reforma da Previdência, a retirada de direitos, as centrais sindicais brasileiras decidiram, então, convocar uma greve nacional para o próximo dia 5. A decisão foi tomada pelas organizações reunidas em São Paulo no dia de hoje, e compareceram a CSP com Lutas, a reunião que contou também com a CUT, Força Sindical, CTB, CSB, NCST, UGT, CGTB e a Intersindical. E a orientação foi para que todos os sindicatos e movimentos sociais dessem início a um forte processo de mobilização. Meus amigos, por aqui a gente vai colocando um ponto final em mais um Clique Jornal. Agradecemos a todos pela companhia, audiência e amizade de cada um. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a editoria de argumentos é da competente jornalista Fernanda Soares, o diretor de comunicação é o matemático Acioli de Olivo e a presidência do engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, companhia, audiência, amizade, até lá, tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.